não precisa tirar foto, ouviu? Amigo! Na cidade russa de Tuapse, hoje aconteceu uma verdadeira catástrofe. Drones ucranianos atacaram em massa pela segunda vez o porto local, que ajuda o Kremlin a ganhar dinheiro com petróleo para continuar a guerra contra a Ucrânia. É exatamente lá que fica o terminal de petróleo, o que significa que as forças de defesa da Ucrânia estão destruindo sistematicamente a infraestrutura petrolífera, enfatizo, de exportação. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump, ao contrário, está suspendendo as sanções contra a Rússia e permitindo que ela comercialize petróleo. E agora os russos reclamam que é impossível viver em Tuapse, pois após o ataque ao porto no Mar Negro, houve em primeiro lugar um vazamento de óleo combustível e sobre a cidade de repente caiu a chamada chuva de petróleo. Ao mesmo tempo, finalmente o sonho do idiota, ou seja, Vladimir Putin, se realizou. A Rússia está se livrando da dependência do petróleo. O Rosstat informou que, devido às sanções e aos ataques à infraestrutura, a participação do setor de petróleo e gás no PIB russo caiu para 13% no ano passado. Isso já foi chamado de mínimo histórico, mas a substituição dessas receitas ainda não aconteceu. Quando Putin esperava que a participação do setor de petróleo e gás caísse, imaginava que a produção aumentaria, mas isso não aconteceu. Mas as vendas de petróleo e gás, de fato, caíram. Mas neste episódio vamos discutir justamente as consequências dos ataques a Tuapse. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá também estão os links de como você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei grato por qualquer doação ou patrocínio seu. Queria morar com uma criança no litoral. O mar está todo fodido com esse óleo, Purra. Tudo está estragado. Tudo está sendo destruído. Você não sabe se vai acordar viva ou não. E o seu filho também. Risos, o que tem pra fazer aqui? Como é que dá pra viver aqui? Só fiquei por isso. E então, na noite de segunda-feira, 20 de abril, as forças de defesa da Ucrânia lançaram um novo ataque ao terminal de petróleo na cidade russa de Tuapse. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Madiar Brody, disse que unidades dessas forças, das operações especiais e da diretoria de inteligência participaram do ataque. O comandante das forças de sistemas não tripulados destacou que o bombardeio noturno foi uma repetição do ataque anterior e que os incêndios no local recomeçaram. Madiar lembrou que os russos eliminaram as consequências do ataque anterior ao longo dos últimos 3 dias. E agora segue a citação. O fogo abençoado deu um bis e voltou a atingir uma instalação crucial de carregamento de petróleo na noite de 20 de abril, levado por um pássaro ucraniano amante da liberdade. E durante a noite, os moradores locais reclamaram do bombardeio ao porto em Tuapse. Eles também relataram um ataque à refinaria de petróleo. E nos vídeos divulgados, era possível ouvir os drones, o funcionamento da defesa antiaérea, assim como explosões dos ataques ao alvo. Nas imagens, após o ataque, um incêndio começa e densas colunas de fumaça surgem sobre o local. Não precisa de foto, aí você sobrevive, entende? Eu acho. Legendas. E de novo, tudo está pegando fogo. Tinham acabado de apagar o fogo, pronto, e já começou tudo de novo. E a aposentadoria. Mal tínhamos apagado o fogo, parecia que tudo tinha se acalmado, e aí de novo, hoje à noite colocaram fogo de novo, veio mais uma desgraça, poxa. É isso que acontece, pessoal.
No Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, confirmaram que na noite de 20 de abril, as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram 2 alvos importantes do agressor russo. Após os ataques à refinaria de petróleo de Tuapse, na região de Krasnodar, na Federação Russa, foi registrado um impacto no parque de tanques, seguido de um incêndio no local. E vale lembrar também que na noite de 16 de abril, na região de Krasnodar, na Federação Russa, também atuou a defesa antiaérea. Houve relatos de explosões e incêndios em Tuapse, no território daquele mesmo porto e depósito de petróleo. Foi informado nas redes que ao menos 2 tanques de petróleo da refinaria de Tuapse estavam em chamas. Antes, as forças de defesa da Ucrânia atingiram a refinaria de Tuapse em 31 de dezembro, danificando a unidade de processamento primário e unidades complexas de processamento profundo de derivados de petróleo. Antes disso, em novembro de 2025, drones atingiram a infraestrutura de carregamento de petróleo do porto comercial marítimo russo em Tuapse. E naquela ocasião, os moradores locais relataram explosões na cidade, enquanto o alerta de perigo de drones durou quase 8 horas, mas, como vocês podem ver, os sistemas de defesa antiaérea na Rússia são tão poderosos e sem iguais que eles não conseguem proteger nem mesmo a infraestrutura crítica, porque o porto de Tuapse é realmente uma infraestrutura muito crítica. Mais tarde vou explicar porquê. Já durante o dia 20 de abril foi relatado que em Tuapse, na região de Krasnodar, caiu a chamada chuva de óleo, depois que drones ucranianos atingiram o terminal marítimo local de carregamento de petróleo. Moradores locais reclamam que tudo ficou coberto por película oleosa e bolinhas pretas. Bem, na verdade, esses são os rastros do petróleo queimado no ar, depois começou a chover e tudo isso caiu no chão. É curioso observar como as autoridades russas agem nessa situação. Primeiro, hoje em Tuapse, as aulas nas escolas de jornalismo e nas creches foram canceladas, mas depois perceberam que isso poderia causar pânico e, por isso, o Rospotrebnadzor relatou que não houve excesso na concentração de substâncias nocivas no ar. Depois, perceberam que estavam exagerando e, por algum motivo, recomendaram aos moradores não saírem, não abrirem janelas, fazerem limpeza úmida com mais frequência, lavarem olhos, nariz, garganta e beberem mais água. Na rua, o órgão recomendou o uso de máscaras e respiradores, mas fora isso, está tudo basicamente normal. E como de costume, não há consequências na Rússia. Além disso, no Mar Negro, perto do porto de Tuapse, apareceu uma grande mancha de óleo. Isso ainda é consequência do ataque de 16 de abril. A coleta de derivados de petróleo também continua no rio Tuapse, onde o combustível chegou devido ao incêndio no terminal marítimo na noite do ataque. Ao mesmo tempo, em Tuapse, estão apagando o incêndio no terminal marítimo que começou após o ataque de drones naquela noite, na eliminação do incêndio. Estão envolvidos 246 pessoas e 73 unidades de equipamento. Antes disso, lembro que, como resultado dos ataques de drones ucranianos contra navios no Mar Negro e no Mar de Azov, assim como contra a infraestrutura costeira no Mar Negro, perto da costa de Anapa, apareceu outra mancha de óleo. De acordo com imagens de satélite, a área da mancha é de 117 km². Ambientalistas estimaram em 300.300 km² o volume de derivados de petróleo lançado no mar. No geral, as forças armadas da Ucrânia concentraram seus ataques desde março nos portos russos, por onde é feita a exportação de petróleo. Os maiores portos do Báltico, Primorsk e Ust-Luga, bem como o terminal de petróleo de Novorossiysk e o porto de Tuapse, foram repetidamente atacados. Este último foi atacado 2 vezes na última semana. Ambos os ataques atingiram a refinaria de Tuapse, que é a única na costa do Mar Negro da Rússia e está entre as 10 maiores do país. Sua capacidade permite processar até 12 milhões de toneladas por ano e esta refinaria é totalmente voltada exclusivamente para a exportação. A Ucrânia agora consegue interromper essa exportação com sucesso. Mas aqui eu já destaco uma nuance muito importante. No dia 30 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou o seguinte: se a Rússia estiver disposta a não atacar o setor energético ucraniano, nós não responderemos com ataques ao setor energético deles. A Ucrânia está aberta a diferentes formatos, em particular para uma trégua energética ou um cessar-fogo completo, para que mísseis e drones não ataquem a infraestrutura. Mas os russos continuam atacando cidades ucranianas habitadas por civis e, em particular, o setor energético. E é por isso que, em resposta, algo também voa em direção à própria Rússia.
Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petchy. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você, ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.